Boa noite. Estão olhando o quê? Que bom ver você nessa noite caipira. Eu vou tirar a dentadura porque é difícil falar, depois eu coloco na hora do milho, viu? E se você esqueceu sua dentadura, me acompanhe que a gente come o milho junto, eu passo para você, eu como um pouquinho, você passa, tá? Isso aqui é comunitário, viu? Antes da mensagem, vamos falar um pouquinho sobre caipira? Porque eu estou vendo que tem muito caipira aqui, muito caipira, né? Muito caipira. E nós vamos conversar, nós vamos contar umas histórias caipiras, se já aconteceu com você, então você é um deles, né? Você sabe como é que é? Você conhece um sítio caipira? Frango caipira você come sempre, mas sabe como é que é um sítio caipira? Sítio caipira é o seguinte, você chega no sítio caipira e você vê que tem porquinho com 3 pernas, tem porquinho com 2 pernas, tem até porquinho só com uma perna e 2 moletas, né? Tem franguinho com 2 pernas, tem franguinho só com uma perna. Por quê? Porque o caipira, ele não tem geladeira, então ele faz assim, ele corta só uma perna do porco por vez, ele come, aí depois quando for a próxima vez ele corta a outra, entendeu? E por isso que assim não estraga, entendeu? Se matar o porco todo ele estraga. Então da próxima vez que você for comer galinha caipira, você sabe o que é. É um que morreu de 2 vezes, entendeu? É primeiro uma perna, depois a outra. Quer ver? Você mede lá na outra vez, vê se os dois são iguais, né? Sabe como é que você conhece o zoológico caipira? Quantos já foram para o zoológico? Já foi para o zoológico? O zoológico caipira. O zoológico normal, você chega assim, tem a jaula do animal, aí tem do lado a plaquinha que tem o nome do animal, a região do mundo onde ele mora e quantos anos ele vive. Quando você vai para um zoológico caipira, tem lá a jaula, tem o animal, aí tem o nome do animal e a melhor receita para fazer com a carne dele. Caipira come tudo, né? Caipira come tudo. Até quando ele vê alguma coisa morta na pista, ele vai e come, né? Um fica vendo se vem carro, o outro fica comendo, né? Sabe o que você tem quando você consegue botar 32 caipiras numa sala só? Uma dentição completa, é. Você sabe que você é caipira? Você sabe que se você é caipira, veja só, começa a ver se seu marido é caipira. Se o valor do seu carro aumenta ou diminui de acordo com o tanto de gasolina que você tem no tanque, é porque você é caipira. E se você não entendeu, aí é que você é caipira mesmo, né? Tem gente que vai passar a noite tentando matar essa caipira, né? Caipira não entende essas piadas de caipira, né? Sabe como é que você sabe que você está na casa de um caipira? É quando você vai usar o banheiro, você chega no banheiro e o papel higiênico está todo numerado, né? Tem página numerada, ainda tem assim algumas coisas para você ler enquanto você espera. Você sabe que você é caipira se você e seu pai vão para a escola juntos e estudam na mesma série, né? Mamãe, o caipira chegou em casa depois do primeiro dia de alfabetização e disse, mamãe, a professora disse que o meu pé é o maior pé de todos os meninos lá no colégio. É porque nós somos caipira? Ela, não, é porque você tem 18 anos. Você sabe que a sua família é caipira se tem só uma dentadura para vovô, vovó e mamãe e papai. É. Aí é família caipira, né? O caipira, né, pegou um tracajá. Ele estava pescando, aí ele pegou o tracajá bonitão, aí lá vem o fiscal do IBAMA. Aí ele disse, olha, você está preso. Mandou chamar a polícia, você está preso. Você não pode estar pescando tartaruga aqui na região, no lago.
Aí disse, não, seu fiscal, que tartaruga, isso aqui é meu animal de estimação, eu trouxe ele lá de casa, eu faço isso de vez em quando, eu trago ele aqui para o lago, e ele fica nadando um pouquinho, e eu fico assoviando, aí depois ele volta, eu levo ele para casa de novo, e já está na hora de levar ele para casa. O fiscal, tu está mentindo, rapaz? Ele, não, então faz o seguinte, bota ele de novo na água, fica assoviando para ver se ele volta. Ele, pois não, senhor. Aí ele botou o tracajá na água, aí ficou assoviando, aí a tartaruga foi embora, né? Aí o fiscal disse, tá aí, eu não falei que você é mentiroso? Cadê a tartaruga que voltou? Ele disse, que tartaruga? Eu ainda estou parado, engatado naquele do valor do carro, a gasolina. Deixa eu contar o mais fácil, né? Eu estou vendo aqui que os caipiras, além de caipira, não são muito, o QI muito alto não, o QI mais baixo, né? O caipira foi comprar uma motosserra, ele queria comprar uma motosserra para derrubar umas árvores perto da casa dele. Aí ele chegou e disse, olha, eu quero o vendedor, eu quero uma motosserra que derrube 20 árvores num dia só. Aí o vendedor disse, olha, então você tem que levar da Stihl, né, o modelo 53, esse derruba ali à vontade, você pode trabalhar, esse aqui é bom, esse é bom, é muito conhecido, muito forte, pode levar isso aqui. Aí ele pagou lá o dinheiro, o vendedor levou para casa, passou uma semana, aí na semana seguinte voltou para o mesmo vendedor e disse assim, seu vendedor, olha, eu não sei não, eu acho que está com defeito essa motosserra, porque eu levei para casa, eu passei foi um dia e não consegui derrubar nenhuma árvore. Aí o vendedor disse assim, não acredito, eu nunca vi um desses dar assim novinho, assim na caixa, dá defeito. Deixa eu fazer a experiência. Aí ele pegou a motosserra, botou um pouquinho de gasolina, botou o óleo, aí puxou a corda. E o caipira disse, que barulho é esse? Pastor, eu ainda estou lá naquele do carro. O pai e o filho, caipira, né? Você sabe que caipira significa bicho do mato, na língua tupi, sabia disso? Quem sabia que era bicho do mato na língua tupi, na tupi, né? Aí, o pai e o filho saíram do mato, né? Saíram lá do interior, foram para a cidade grande, foram para o shopping. Aí o pai ficou olhando aquelas duas paredes de ferro que fechava e abria, fechava e abria, fechava e abria. Ele, que diacho é isso? Aí ele olhou assim e de repente ele viu uma mulher gorda e feia entrar, aí abriu, ela entrou, a porta fechou, daqui um pouco abriu, saiu uma loura bonitona, né? Legal. Aí ele falou, filho, rápido, vai chamar sua mãe. Agora que os caipiras começaram a entender as piadas, né? Vou contar a última, não ia nem contar, mas eu vou contar mais uma que eu vi que vocês acordaram, né? A inteligência voltou. Tinha um inglês, um português e um caipira que foram tomar café no restaurante. Aí o inglês chegou, ele estava sentado lá tomando chá e as bolachas dele, ele olhou assim e viu Jesus, lá do outro lado, ele parecia Jesus. Aí ele chegou com o garçom, aquele senhor ali é o Jesus? Ele disse, sim senhor, é o Jesus. Ele disse, então faz o seguinte, eu quero pagar um chá para ele também. Pague lá um chá para ele, fala que eu mandei esse chá para ele. Aí o garçom foi lá, pagou o chá de Jesus. Aí daqui um pouco chega o português, senta lá na mesinha dele, está tomando ali o café dele, com as bolachinhas dele. Aí ele olha e vê Jesus. Ele diz, esse aí é Jesus, seu garçom? É Jesus, filho de Deus? Ele diz, é sim, é Jesus. Então paga um café para ele, fala lá para ele que eu quero pagar, eu faço questão de pagar um cafezinho para ele, paga um café lá para ele. Né? Aí ele foi lá, pagou o café para Jesus, o português, né? Aí entrou o caipira estava sentado lá na mesa dele, olhou assim e disse, é Jesus, olha só, ele parece Jesus, esse é o garçom, isso é Jesus que está ali sentado, disse, sim senhor, então meu irmão, paga uma Coca-Cola para ele estava tomando o café da manhã, Coca-Cola com bolacha, aí ele disse, olha, paga uma Coca-Cola para ele, fala que foi eu que mandei.
Aí quando Jesus levantou-se para sair, ele foi lá no inglês, agradeceu e viu que o inglês era corcunda, né? Tinha um problema na coluna, ele tocou na coluna e o inglês voltou totalmente, né, zero bala, e saiu correndo, pulando, saiu louvando a Deus pela porta do restaurante. Aí Jesus chegou lá no português e ele viu que ele estava com uma bengala e que ele estava com a perna quebrada. Ele pegou, tocou na perna e o português levantou, saiu correndo, louvando a Deus, né, saiu correndo para a rua. Aí quando ele chegou lá no caipira, que ele foi tocar no caipira, o caipira, não me toca não, não me toca não. Ele estava com 2 muletas, ele disse assim, porque eu estou aposentado por invalidez pelo INSS, não me toque não. Agora para finalizar, eu só quero ver, eu quero que você saiba quantos caipiras nós temos assim. Olhe para o seu lado, vê se a pessoa está vestida de caipira, vê se está vestido. Tá vestido? Os verdadeiros caipiras é o pessoal que não está vestido de caipira, que ele tem medo que os outros vão pensar que ele é caipira, pois que ele não veio vestido de caipira. Hoje nós vamos falar de como os caipiras chegaram no mundo, né? Por que eu e você, caipiras, caboclos, nós cegos, estamos aqui no mundo? Por quê? Qual é o plano? Como é que chegamos aqui? Para que estamos aqui? Para onde vamos daqui? E Deus tem uma passagem que Ele nos colocou nas suas maravilhosas escrituras, através da caneta do apóstolo Paulo, da pena do apóstolo Paulo. No livro de Atos, capítulo 17, verso 24, começando com o verso 24, Paulo explicando para pessoas que não entendiam nada sobre Deus, o Deus Criador e a humanidade, como Deus, o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ele então faz esse discurso e começa assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele mesmo dá a vida, o fôlego e todas as outras coisas. De um só Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos aonde deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, levantando seus braços, pudessem encontrá-lo, embora que Ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele nós vivemos, nos movemos, existimos, e como disseram alguns dos seus poetas, também nós somos descendentes de Deus. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, ou prata, ou pedra, feita por arte ou imaginação humana. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo o mundo se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Nessa passagem nós temos um resumo, micro-resumo de toda a Bíblia. Porque a Bíblia Deus deu para que nós caipiras, nós seres humanos, pudéssemos entender quem nos fez, por que estamos aqui e qual é a consequência da nossa vida, qual é o futuro da nossa esperança, da nossa vida após essa. E hoje eu quero, através dessa ilustração, com uma coleção de chapéus, explicar essa passagem de Atos capítulo 17, justamente com mais algumas escrituras, um resumo do Evangelho, um resumo da história da Bíblia. De um só, Deus criou todos. Então, primeiro, Deus, que não tem princípio nem fim, é eterno. Na sua infinita sabedoria e amor,
porque Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é justiça, Deus é onipotente, onipresente. Deus decidiu que Ele queria um ser como Ele mesmo, um ser na sua semelhança, que pudesse ser, a Bíblia diz, a sua esposa, a sua contraparte, seu melhor amigo, sua família. E por isso Ele escolheu entre todos os seres, porque Ele criou muitos seres, Ele escolheu criar um ser especial chamado o homem, na pessoa de Adão, que significa o homem, a humanidade. E Ele criou esse ser com muitos atributos, muitas qualidades dele. Ele criou, inclusive, ele deu do seu espírito. Ele deu do seu espírito, do seu sopro, Ele deu ao homem vida, e por isso o homem, ele é imortal. Ele vai existir por milhões de anos. O homem nunca pode ser extinguido, como alguns gostariam que fosse. O homem, e também ele tem o poder de criatividade, planejamento, de raciocínio, de lógica, assim como Deus tem, diferente das outras criações. O homem também, ele tem o poder da comunicação, ele pode inventar novas palavras, ele pode comunicar qualquer pensamento que ele tem dentro do seu cérebro, ele consegue expor isso e outras pessoas reconstruir isso através da mágica das palavras, de sons codificados. Ele também deu ao ser humano, ele deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio Deus deu porque Deus queria um ser humano que o amasse e fosse amado por Ele. E amor exige livre-arbítrio. Diga comigo, livre-arbítrio. É poder de decisão. É assim como, por exemplo, quantas meninas aqui já gostaram muito, muito de um rapaz, mas ele não dava a mínima para você? Não é uma tristeza? E você pisca para ele, e você faz, você dá uns agrados, você traz um chocolate, você ajuda ele nas tarefas, mas se ele não quiser te amar, tire sua égua da chuva, né? Seu cavalinho, seu cavalinho. Homens, não tem quantos homens aqui que já gostaram tanto daquela menina, né? E você é apaixonado, chega, você não consegue nem dormir à noite pensando nela, mas se ela não quiser gostar de ti, tire seu cavalinho da chuva, porque o amor é uma questão de escolha. Deus deu ao ser humano essa capacidade de escolher, porque Deus queria que o relacionamento entre ele e a humanidade fosse um relacionamento de amor voluntário. Amor tem que ser voluntário. Deus não somente Ele deu essa capacidade ao ser humano de raciocinar e ver se essa pessoa, se a pessoa queria ou não, mas Deus ainda deu também uma outra questão. Mas antes disso, vamos colocar aqui desse lado aqui. Então a Bíblia diz que Deus criou o primeiro homem, a primeira pessoa da raça humana, e chamou seu nome homem, Adão, que significa homem, que tem a ver com barro, com a palavra barro no hebraico. E Deus então de Adão, Ele clonou um segundo ser humano, chamado mulher. E Deus clonou e fez essa mulher com todos os atributos e o DNA para que pudesse reproduzir com o homem e reproduzir infinitamente muitos e muitas pessoas, para que fosse grande esse amigo, essa esposa de Deus, como Deus é grande. Mas Deus então, tendo dado esse livre-arbítrio ao primeiro casal, não somente deu essa capacidade de raciocinar e de dizer sim ou não, essa questão emocional, mas Deus permitiu e jogou, a Bíblia diz, Satanás, que era um dos anjos, tá? Um dos anjos, talvez o anjo mais inteligente, mais habilidoso, com mais aptidões, cheio dos talentos da música e da arte, cheio de glamour. Ele jogou esse anjo aqui na terra, seu nome é Lúcifer, né? Que tem a ver com anjo da luz. E ele lançou por terra e escolheu a terra. Ele poderia ter jogado no sol e queimava logo de uma vez, podia ter jogado em outro universo, mas Deus jogou sobre a terra porque esse Lúcifer seria aquele que venderia
o outro produto. Ele tentaria seduzir, ele ofereceria uma outra opção para o ser humano. Lúcifer, até hoje é o pai da mentira e ele é muito sedutor, ele tem um papo de derrubar poste. Olha só, eu vi uma jovem tão inteligente, com tanta promessa na vida, faltando um tiquinho para começar a sua carreira frutífera, e Satanás ofereceu dinheiro fácil, uma viagem encantadora, e hoje ela está na cadeia. Uma outra jovem, Satanás ofereceu a ela, ofereceu amor e sexo sem compromisso, e hoje ela se suicidou. Satanás, ele oferece tanta alegria, tanta adrenalina, tanto risco, tanta vida através das drogas e do álcool, que as pessoas destroem suas vidas e matam outras pessoas. Ainda hoje eu vi um que foi acidentado por uma pessoa bêbada numa moto que estava no auge da sua alegria e quase mata o seu filho, uma família e mais uma pessoa na semana passada. E Satanás, então, ele oferece isso para as pessoas, e tudo que ele oferece é bem empacotado, é muito brilho, tem um papel de presente muito bonito, mas por dentro é morte, é tragédia. E Satanás, então, ele veio e ofereceu, e veja só como Satanás é esperto. Satanás não é onisciente, ele não sabe tudo o que você pensa, mas Satanás está lá por perto da sua casa com um dos seus demônios, pode contar com isso, estudando as brechas, estudando os seus fracos, estudando aonde você tem uma brechazinha para ele poder entrar. E Satanás, observando ali a conduta do homem e da mulher, ele decidiu que a mulher seria melhor e mais fácil seduzir do que o homem. Por quê? Ele ia levar no papo, ele ia levar através da palavra, ele ia convencer essa mulher, esse casal, de que eles deveriam rejeitar a Deus. E o homem, você sabe como é que é homem. Até homem não fala muito. Você tenta puxar um assunto com o homem, sei. O que você quiser, sei não, E Satanás viu que ia ser muito difícil dialogar com o homem. Aí ele diz, eu vou pegar a mulher. Porque a mulher, se tiver uma pessoa por perto, ela se sente na obrigação de falar, né? Se a mulher se encontrar no elevador e tiver uma outra pessoa, não interessa quem for, ela se sente na obrigação de dizer bom dia, de falar bem. E quando sai na ponta de cima do elevador, ela já sabe da vida todinha da outra pessoa, né? A mulher, ela fala pelos cotovelos, né? Então Satanás disse, eu vou conversar com a mulher, porque ela vai ser mais fácil para seduzir. E Satanás foi lá e convenceu a mulher, de que Deus não queria o bem dela aqui. Ela poderia ter mais, que ela poderia ser melhor, que ela poderia ser mais bonita, que ela poderia ser um marido melhor, e só tinha ele. E ela poderia ter mais dinheiro, poderia ter um lugar melhor. Ele convenceu e ela nesse papo, a Eva caiu no papo e rejeitou Deus, desobedeceu Deus e veio para esse lado daqui. Aí ficou um dilema. Porque aí Adão, o homem, ficou assim, cara, minha mulher se foi. Eu fico com Deus ou vou com ela? Eu fico com Deus ou vou com ela? E você sabe que o homem é besta para um rabo de saia, não é? Às vezes ele deixa até a sua saia para ir para o rabo de saia de outra. Então, aí ele ficou. Deus, mulher, Deus, mulher, Deus, mulher, Deus, mulher, Deus, mulher. E deu mulher. O homem foi correr atrás do rabo de saia, ficou com a Eva, rejeitou Deus, porque ele preferiu tudo que vem junto com a mulher. Bem, isso aconteceu muito cedo depois da criação. Eu calculo, e um dia eu posso falar para você, explicar isso mais em detalhe, eu calculo 40 dias. 40 dias depois dessa linda criação, aquele momento onde Deus vinha todas as tardes conversar com eles, durou aproximadamente uns 40 dias, provavelmente, e acabou. Porque Deus havia dito para eles, no dia que vocês não me quiserem, no dia que vocês me rejeitaram, no dia que vocês disserem não, no dia que vocês não querem que eu mande na sua vida, certamente morrerão. O que significa morrer? Que o relacionamento com Deus pararia. Haveria uma separação entre Deus e o homem, eles seriam desconectados de Deus
no seu espírito. E, consequentemente, viria a morte emocional e a morte física. Então, no dia que eles disseram não para Deus, eles morreram em espírito. E isso foi antes de terem filhos. Mas eles ainda, criados com o potencial de serem infinitos no sentido de reproduzirem, começaram a ter seus filhos. E desse primeiro casal começaram a vir as nações. Deles vieram os russos. Deles vieram os suecos, os suíços. Deles vieram os persas. Deles vieram os árabes. E vieram os judeus. Deles vieram os orientais. Deles vieram os índios que vieram morar na Amazônia. Deles vieram os franceses, com todas as suas artes, seu vinho. Deles vieram os caipira gringo americano que só gosta de comprar no Walmart. Né? Deles vieram os egípcios que gostam de comer e andar de camelo. Deles vieram os africanos, né? Com todas as suas várias culturas. Deles vieram, nasceram os brasileiros e as brasileiras que tanto gostam de futebol. Bem, dentre os brasileiros, nós temos muitos tipos de brasileiros. Dentre os brasileiros nós temos o caboclo e a cabocla. Dentre os brasileiros nós temos o nordestino. Quantos nordestinos temos aqui? Olha só, tá vendo? Estou contando a sua história. E nós temos também o sem destino. Deve ter um monte também aí. Né? Dentre os brasileiros nós temos os boiadeiros. E nós temos as boias frias. Dentre os brasileiros nós temos os chicos. Nós temos as chicas. E nós temos os chiqueiros. Dentre os brasileiros, nós temos muitas profissões. Né? Nós temos os pescadores. Nós temos os militares. Nós temos os bandidos como Lampião, né? Nós temos os cangaceiros, nós temos as Maria Bonitas e nós temos o Lava Jato. Deus criou todas essas pessoas. Deus criou também pessoas de diferentes biotipos. Deus criou a chique e junto com ela a brega. Deus criou os sorridentes. Deus criou os que sorriem sem dente. Né? Deus criou os cabecinhas. E Deus criou o cabeção. Mas Deus criou finalmente duas pessoas muito importantes no Brasil. Deus criou a mim e Deus criou
você. Por causa desse pecado original, a maldição do pecado veio sobre a terra e começou a violência, a morte, a perversão, o roubo, as doenças. Um DNA humano agora corrompido e que tende às doenças. A prova de que todos nós nascemos aqui desse lado, de acordo com as Escrituras, é que nós pecamos mesmo antes, as crianças pecam mesmo antes de falar. Mesmo antes de terem consciência do que é pecado, eles já pecam. A criança pequena já morde o peito da mãe quando não tem leite, já bate no irmão, já bate na cara da mãe, do pai. A violência não vem da sociedade para dentro, vem de dentro para a sociedade, vem de dentro para fora. E assim também, então, a outra prova que a Bíblia nos dá de que todos nós nascemos desse lado é que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, 23. Diz que o salário do pecado é a morte e todos nós somos mortais. Isso é prova de que nós nascemos desligados de Deus, com um grande abismo entre nós e Ele. Mas o plano de Deus ainda era o mesmo. Deus queria você, Deus me queria, Deus queria cada pessoa aqui, cada pessoa desse mundo, como o seu melhor amigo. A humanidade como a sua esposa, como aquela pessoa a quem amaria, com aquela pessoa que corresponderia ao seu amor. Então, no decorrer do tempo, Deus executou o seu plano de redimir, de resgatar, de comprar de volta, de pagar o preço para poder ter de volta essa linda humanidade que Ele havia criado com tanta variedade, de volta para si, por todos os tempos. Para isso, Deus teve que se tornar homem. O Deus Criador se tornou homem na pessoa de Jesus. E Jesus veio para o mundo 100% Deus, 100% homem. O homem, Deus, Cristo Jesus. Ele veio para o mundo. Deus clonou para ele um corpo através da célula progenitora de Maria. E fez então, colocou o seu espírito e criou essa nova raça como se fosse humana divina. E Cristo então veio para esse mundo. Aos 33 anos, depois de ensinar muitas coisas, ensinar os homens a entenderem as Escrituras, Ele foi para a cruz do Calvário. Ele foi para a cruz do Calvário porque o salário do pecado é a morte. A humanidade toda teria que morrer. E morrer significa ficar separado de Deus por todo o tempo. Perder os seus corpos e ficarem afastados de Deus por toda a eternidade, mas ainda tendo a sua existência espiritual num lugar banido de Deus. E Jesus então, para poder resgatar o ser humano, Ele veio para o mundo e aos 33 anos, 2000 e poucos anos atrás, Ele foi para a cruz do Calvário. Aquele ato que nós comemoramos na época da Páscoa. E você pergunta, mas não havia outra forma? Jesus, como homem, perguntou de Deus: Deus Pai, não há outra forma? Se lembra aquela oração no Jardim das Oliveiras? Tão bem colocado no filme de Mel Gibson, onde ele sua sangue, ali ele se derrama perante Deus, ali ele está orando: Deus, se for possível, se tem outra forma de nós resgatarmos o ser humano, de perdoarmos o pecado deles, de reavermos eles para nós, para eles voltarem para nós, passe de mim esse cálice. A resposta de Deus foi: não há outra maneira pelo qual o homem possa ser salvo. A Bíblia diz, uma das passagens mais lindas da Bíblia, eu acho, é em Hebreus capítulo 12, onde a Bíblia diz que então, quando foi essa resposta de Deus Pai, Jesus foi com alegria enfrentar aquela terrível cruz, a violência, a dor, a vergonha e a humilhação de se humilhar e de se entregar para que os homens o matassem, para que a humanidade pudesse ser salva. A Bíblia diz que Ele foi com alegria,
Sabe por quê? Porque ele viu 2000 anos lá na frente, ele viu o teu rosto, ele ouviu o teu nome, que ele havia escrito no livro da vida, antes do mundo existir. A Bíblia diz que Deus escolheu você. Entre todas as possibilidades genéticas que poderiam gerar pessoas, Deus escolheu você especificamente. Ele escolheu você, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, o seu tamanho. Sim, as doenças e a deterioração do DNA e genética, ela não nos permite realizar tudo aquilo para o qual nós fomos criados, mas Deus te conheceu, por isso que Deus teve que buscar aquela mãe, aquele pai, às vezes de lugares distantes, às vezes numa prisão, às vezes uma pessoa alcoolizada, uma pessoa drogada, mas Ele teve que usar aquela pessoa para criar você, porque você estava escrito no livro da vida, era você. Ele não queria outra pessoa parecida com você, outra pessoa, Ele queria você, é o seu nome que está escrito, e Deus, por você, Ele enfrentou a cruz, e foi para a cruz, a Bíblia diz, com alegria. Bem, nós sabemos que ali na cruz, Jesus morreu, foi crucificado pelos homens e de todas as nações, na verdade, representado pelos imperadores da época, pela nação de Roma e dos judeus, o povo de quem ele havia nascido. E ali naquela cruz, quando ele entregou a sua vida, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida pelo resgate de muitos. E assim, ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição é importante, nós comemoramos no domingo do Aleluia, porque a ressurreição prova duas coisas importantes. Um, de que o pagamento de Jesus foi suficiente. Segundo, que Ele tem poder sobre a morte, e Ele pode dar vida para quem Ele quiser, que é exatamente o que Ele diz: eu agora adquiri o direito de dar vida a quem eu quero, porque Ele havia pago agora com a sua vida infinita e eterna por ser Deus. Ele havia pago agora o pecado de toda a humanidade. Ele havia pago essa diferença, essa morte de toda a humanidade. Você pergunta, isso significa então que todas as pessoas vão voltar para Deus? Que todas as pessoas vão viver eternamente com Deus? A resposta, infelizmente, é não. Por quê? Você se lembra o que eu falei no início? Livre-arbítrio. A Bíblia diz que Deus quer um relacionamento de amor. Deus jamais forçará qualquer pessoa a ter um relacionamento, de ser da família dele, de casar com ele, que não queira. E por isso Jesus disse: todo o que quiser pode vir, mas você tem que querer. Talvez hoje à noite você diz: sabe uma coisa, eu nunca tinha entendido isso, e eu quero vir para esse lado aqui. Eu quero sair daqui. Eu sei que eu estou aqui porque eu vejo o pecado na minha vida, eu vejo minhas fraquezas, eu vejo minhas necessidades. Eu creio, eu quero sair daqui, eu quero ir para cá. Como é que eu faço? Como é que eu faço para vir para o lado de Deus? Deus não deixou nada oculto. A palavra de Deus, ela é muito clara e muito nítida, muito precisa. Existe um versículo em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, que diz assim: que para você sair dali e voltar para Deus, é importante que você creia em Jesus. Creia. Com o seu coração, com a sua mente, que você creia nessa história de Jesus, que Ele é Deus e que Ele se tornou carne, Ele se tornou humano para poder pagar o teu pecado, porque você não podia, eu não podia, o ser humano não podia, mas Ele podia porque era Deus, e Ele então se humanizou, Ele se tornou um ser humano para poder ser o nosso resgatador, para ser aquele que pagaria o nosso preço, e Ele fez isso. Mas segundo a Bíblia diz que você tem que crer nisso, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, significando que Deus havia aprovado o pagamento, e que agora Ele tinha direito de dar vida a quem Ele quisesse. Mas a segunda parte do versículo, no capítulo 10, verso 10, ele diz assim: se com o coração, a sua mente, você crê em tudo que Jesus fez, e com a boca o confessar como o Senhor, serás salvo. Com a boca o confessar como o Senhor. O que significa isso? Significa que você tem que dizer para Deus: Deus não vai te forçar, você tem que dizer: Deus, eu quero. O primeiro
ser humano disse não para Deus: eu não te quero, não quero te obedecer, não quero que mande em minha vida. Nós já nascemos desse jeito, não querendo que ninguém mande em nossa vida. Mas hoje você pode reverter o quadro crendo em Jesus, dizendo: Deus, eu quero que você mande em minha vida. Eu não sei nem como é que eu vou te obedecer. No meu caso, eu falei: mas eu te quero em minha vida. Eu quero o teu perdão, eu quero ser da tua família, eu quero que sejas meu pai, eu quero que sejas meu Senhor, eu quero que você mande na minha vida. A Bíblia diz que quem fizer essa prece a Deus, essa pequena oração, Deus atende. Aliás, Jesus diz que essa oração é uma dessas que Deus garante que Ele há de atender. Em Lucas capítulo 11, verso 13. E você será salvo. Jesus abriu, através do seu corpo, a Bíblia diz, o caminho da cruz para nós podermos voltar para o Pai. Um dia, muitos anos atrás, eu entendi essa história. E eu decidi. E eu voltei. E não me arrependo um só dia. E é tão fantástico saber que nós não temos mais medo da morte, que não corremos o risco de sermos separados para todo sempre de Deus, de termos comunhão com Deus, uma comunhão suave e alegre, que nos gera não somente um amor por Ele, mas pela família dEle, outras pessoas que também já voltaram para Ele. Que eu recomendo isso a você também. Nessa noite, você está aqui, você nasceu aqui. A minha pergunta: você quer ir para o lado de Deus? Se a sua resposta é sim, então deixa eu lhe voltar com o versículo Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com o coração você crê em tudo isso que Jesus fez, você crê que Ele fez isso porque Ele ama você. Você crê que Ele quer você na família dEle, Ele quer salvar você, que tudo que Ele fez foi por você, foi por mim. E segundo, você está pronto a dizer sim para Ele e não para si mesmo. Sim para essa vida onde Ele será o seu Senhor, o seu chefe, seu rei, onde Ele vai te guiar, Ele vai te dizer como viver. Você então será salvo. Fale isso para Ele, aí onde você está. A Bíblia diz que com o coração cremos, com a boca confessamos, com palavras. Deus quer que você fale isso com palavras. Diga: Deus, eu te quero em minha vida. Eu digo sim para ti nessa noite. Eu te quero em minha vida. Vamos baixar nossas cabeças. Se hoje é essa decisão que você toma, eu te convido a dizer sim para Ele. Bem baixinho, fale bem baixinho com Ele. E diga: Deus, eu entendi, eu creio em tudo isso, eu te quero em minha vida, eu te quero em minha vida, eu quero que sejas meu Senhor, eu creio, tu morreste para me perdoar, eu aceito, eu te quero. Fale com as suas palavras, fale com as suas próprias palavras. A Bíblia diz que Deus está no altos céus, no terceiro céu, e perto do coração daqueles que o buscam com toda a sinceridade. Se hoje você o buscar com sinceridade, você será achado por Ele. Fale com Ele, fale baixinho, Ele te ouve, Ele te quer, Ele te salva, te perdoa. Durante essa simples oração, várias coisas estão acontecendo na sua vida. Uma mágica está acontecendo como se fosse na sua vida. A Bíblia diz que nesse momento você termina de ser perdoado todos os seus pecados, se você confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Segundo, a Bíblia diz que você se tornou filho de Deus. João 1,12, a todos quanto receberam como Senhor, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você se tornou filho de Deus. Terceira coisa, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus, que morreu e ressuscitou na cruz, entrou em você como um dia o Espírito de Deus entrou em Maria. E você termina de se tornar filho de Deus e receber o Espírito de Deus em sua vida. E talvez você só sentiu alegria, talvez você sentiu uma tristeza, um remorso de ser um pecador. Eu não sei o que você sentiu, não interessa o que você sentiu. O fato é que Deus disse que Ele mandou o Espírito entrar em você agora mesmo. E agora você é um bebê, é um filho de Deus, criança, sim, você vai crescer ainda muito.
mas você agora é filho de Deus. E por causa desse Espírito que terminou de entrar em você, o apóstolo Paulo diz que isso garante que nunca mais você vai poder morrer. Nunca mais você vai ser separado de Deus. Sim, você vai ter que trocar de corpo. E tem duas formas que isso pode acontecer. Você vai trocar. Deus tem que dar um novo corpo que dure por toda a eternidade. Deus diz que também, porque você é filho, você tem o direito de viver no planeta Terra depois de reformado. Quando Jesus voltar e julgar a terra, Ele vai reformar essa terra, vai tirar todo o mal, vai tirar todo o ódio, toda a violência, vai tirar todas as doenças, e só vão morar naqueles que disseram sim para Ele. E você agora recebeu esse direito. Você recebeu o direito de entrar na cidade celestial que será a capital desse mundo, a Nova Jerusalém, o paraíso que a Bíblia fala tanto. Tudo isso aconteceu nesse momento, tudo isso aconteceu, esse direito passou para você, quando você fez essa simples oração. Nesse momento eu vou pedir que você faça mais uma coisa. Se hoje você tomou essa decisão, eu vou pedir que você levante bem alto a sua mão para o céu, agradecendo a Deus. Enquanto a sua mão está bem alta no céu, um dos meus amigos conselheiros vai dar para você uma fichinha. E nessa fichinha tem um lugar para colocar o seu nome. Agora não somente você falou para Deus, mas você vai escrever para Deus. Você vai colocar seu nome. E ali tem 3 opções para você escolher. A primeira é: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Assinale esse daí. Tem um lugarzinho com a data ali, coloque ali 4/6/2017, o dia quando você aceitou Jesus, se tornou filho, seus pecados foram perdoados. O dia que você saiu da morte para a vida, o dia que você saiu daqui e você foi para cá. Mais uma coisa, para finalizar. Nós temos um curso que nós oferecemos de vez em quando aqui na igreja, chamado Um com Deus. Não é para você ser membro da igreja, é para você aprender o que Deus quer da sua vida. Onde você vai aprender a estudar a Bíblia, onde você vai aprender a ter consciência do Espírito de Deus em você. Você vai aprender a ouvir o que Deus quer da sua vida, você vai aprender sobre os alvos de Deus para a sua vida. É um curso de 10 lições e é totalmente grátis. E nós vamos oferecer isso nos próximos domingos, às 8 da manhã, às 10h30 da manhã e às 17 ou às 5 da tarde. E você é nosso convidado, é só chegar. Tem umas pessoas que têm uma camisa que diz assim, Um com Deus. Você diz: olha, o pastor me convidou, eu quero ir para essa aula. Se você é uma pessoa muito esquecida, coloque também seu celular ali naquela fichinha, e alguém na sexta-feira, daqui para sexta-feira, vai lembrar, ou no sábado vai lembrar: olha, não esquece, tem a aula de Um com Deus. Aí você já sabe o que é. Você é o meu convidado, venha fazer. Isso vai dar uns pontapé nessa nova vida que você não imagina. A sua vida vai mudar. Milhares de vidas têm mudado, e a sua também vai mudar. Que Deus abençoe você. Deixa eu orar com você. E no final, tá? Então levante a sua mão bem alto e alguém vai colocar a ficha. Se tem mais alguém que quer essa fichinha, levante a mão, tá? Anote aí. E na saída você entrega isso em uma das portas para um dos anfitriões nas portas, e eles vão passar isso depois para a gente, tá? Mas nesse momento eu queria orar com você que tomou essa decisão. Pai querido, abençoe esse teu povo, Senhor. Abençoe aqueles que hoje entenderam a mensagem e estava na hora e eles disseram sim para Ti. Abençoe as suas vidas. Senhor, vem se manifestar na vida deles e que eles possam agora crescer como Teus filhos e experimentar como é bom, Senhor, ter um relacionamento contigo. De experimentar como é bom poder, Senhor, Te buscar a qualquer hora do dia, da noite. Tu sempre estás em prontidão para nos acudir, para nos ajudar, para nos confortar, para nos encorajar. Pai, abençoe os Teus filhos. Pai, abençoe aqueles que ainda estão em cima do muro, como diz a música caipira que nós cantamos há pouco. Que, Senhor, eles possam, dentro do tempo certo, tomar essa decisão, antes que seja tarde. Pai, abençoe cada um aqui, nesse auditório, em nome de Jesus, amém.